R$ 2.000 de MMR, esse é o resultado que eu tô tendo na primeira semana de vendas do meu SaaS, em que ainda a gente tá na versão de MVP, antes ainda até do MVP, porque tá faltando bastante coisa ainda para deixar um software, o SaaS no caso, bem interessante. E eu vou falar nesse vídeo para você como que a gente conseguiu esse resultado, qual é o meu primeiro patamar que eu considero, digamos, um MVP minimamente validado para a gente entender que esse negócio está dando certo, principalmente qual é a ideia que eu estou utilizando e a tecnologia que eu estou aqui desenvolvendo. A minha ideia é fazer alguns building publics à medida que eu conseguir, que eu puder também, que os meus sócios aceitarem, até porque tem algumas informações que são relativamente confidenciais de negócio. Mas, enfim, o que é o software em questão? O software em questão, o SaaS, ele se chama CopyGenius, que é um site, um SaaS, um software, que ele é um sistema de gerador de conteúdos. Que tipo de conteúdos? Conteúdos como, por exemplo, lançamentos, webinários, em que são conteúdos que você vai preencher informações para vender. Nesse caso aqui, nós temos esse fluxo de lançamento de webinário, que, por exemplo, tem mais de 166 agentes, 166 prompts aqui, que vai percorrer todo o lançamento do nosso cliente. Nós temos aqui também esse lançamento meteórico, que é um lançamento feito pelo WhatsApp, que também tem tantos outros agentes aqui, e na verdade ele gera até descrição de grupo, coloca textos para você, digamos, ler no teleprompter. E as informações todas aqui estão em inglês, mas ele também gera coisas em português, beleza? Esse sistema aqui ainda também tem agentes que não são agentes de fluxo, como esse aqui, por exemplo, do YouTube, que eu posso aqui, por exemplo, colocar o meu assunto. Nesse caso aqui, ó, esse vídeo mostra como criar um reg com N8N, Docklin e Python. E aqui eu peço para ele gerar, no caso, então ele vai começar a gerar aqui e ele vai trazer informações de títulos e sugestões que a gente pode colocar. De onde que ele está tirando isso daqui? Ele está rodando um prompt de inteligência artificial, está utilizando o Cloud, está utilizando a OpenAI, e ele vai gerar aqui então para a gente várias sugestões para você copiar, colar e adaptar. E por que que isso aqui tem valor? Isso daqui tem valor, primeiro, para quem tem valor e por que tem valor. Isso aqui tem valor para quem trabalha com internet, isso aqui tem valor para quem faz lançamentos, por exemplo, um lançamento meteórico que você investe normalmente ali para começar a validar uma oferta, dependendo do ticket, de R$ 1.000 a R$ 5.000 de propaganda no Facebook, muitas vezes retorna 50, R$ 100.000. Então, quando você tem um software desse trazendo todo esse conhecimento, trazendo toda essa facilidade, você acaba justificando um pouco mais ali o preço que você vai cobrar e a oferta acaba ficando irresistível, como já tem até um agente aqui chamando oferta irresistível. Mas qual que é o passo a passo que eu estou fazendo aqui para poder vender, já entrando um pouco mais no conteúdo e dispensando as apresentações, já que você, digamos, descobriu a ideia do meu SaaS que nós estamos fazendo aqui, beleza? Eu falo nosso porque eu não estou fazendo sozinho. Dentro desse SaaS, como você viu, tem 179 agentes. Cada agente lá é um prompt super trabalhado que somente quem manja dessa parte de copyright, internet, consegue colocar lá. Então, no meu caso, eu entrei com a parte de tecnologia, mas eu sou o sócio desse trabalho. Mas como que a gente está conseguindo essas primeiras vendas? Bom, nós estamos utilizando aqui, nesse caso, o framework chamado Concierge, que é um dos capítulos que o livro Lean Startup ou Startup Enxuta sugere. Então, o que que esse livro sugere para você vender? Bom, ele sugere que para os primeiros clientes, você não deve, digamos, automatizar tudo, tornar tudo self-service, o que vai automaticamente contra aos conceitos do SaaS, porque tudo que a gente quer é criar uma página de venda, um link para compra, o cliente paga, o cliente usa e não enche o meu saco. Só que nas versões iniciais, quando você está validando a sua oferta, porque você não vende um SaaS, e sim você vende uma resolução de um problema através de um software, você precisa entender qual é o problema que você está resolvendo. E por mais que você tenha, digamos, especialistas que vão te ajudar, sócios que vão trabalhar com você, ainda assim é muito difícil você conseguir imaginar
todas as coisas que você precisa desenvolver para ele estar fazendo, digamos, sentido para o cliente pagar o valor que ele paga. Então, quando você tem esse método de concierge, para quem não sabe, o que significa o método de concierge? Significa, basicamente, você fazer o trabalho desse pessoal que fica ali em hotel, de fazer a recepção, recepcionista. Então, o que o livro prega? O livro prega o seguinte, que você, fazendo esse papel de concierge, que é super trabalhoso, mas que vale a pena, por quê? Porque você está em contato com o cliente. Então, todos os clientes que estão entrando dentro do Copy Genius, que é um nome temporário, a gente não definiu marca ainda, então tem algumas coisas para fazer, mas todo cliente que entra, ele ganha um grupo no WhatsApp, ganha acesso total a esse especialista que desenvolve a inteligência artificial, que é dono de uma agência super renomada, já faturou milhões de reais com os seus experts e clientes, pagando um valor que, sinceramente, é ridículo. Então, na visão do cliente, ele está comprando o quê? Ele está comprando uma solução, software e consultoria, mas que isso vem numa estratégia de concierge. Bom, até que ponto nós iremos aguentar isso? Bom, primeiro ponto. O objetivo, quando você está desenvolvendo o seu MVP, não é ganhar dinheiro, mas sim é você fazer o quê? Validar a sua oferta e validar se aquilo que você pensou faz sentido para o preço que o cliente está pagando. Então, a gente está nesse primeiro ponto ainda. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu SaaS, você que muito provavelmente é programador, seja no code, ou seja de prompt, seja fazendo agentes, ou seja fazendo softwares como esse que eu mostrei para você, a sua primeira preocupação não é fazer um software, e sim resolver o problema. Mesmo que esse problema seja, por exemplo, um PDF. Porque, aliás, é exatamente um dos exemplos que consta aqui no Lean Startup, no capítulo do concierge. Dentro desse capítulo, ele conta, inclusive, um caso de uma empresa, de uma pessoa que queria vender, estava montando um negócio, queria vender marmitas prontas com dietas e tudo mais. E o que essa pessoa fazia? Ela ia na casa do cliente, ela conversava com o cliente, pegava todas as medidas, os anseios, o gosto do cliente e ele desenvolvia um PDF sob medida para o cliente e o cliente pagava para ele ali $9 por mês. Então, nem precisa ser tão inteligente para imaginar que esse negócio dava um baita de um prejuízo, porque ele tinha, sei lá, 10 clientes. No livro não fala exatamente quantos clientes ele tinha nessa fase inicial, mas que aquilo provavelmente não pagava nem combustível dele. Mas, sinceramente, a pessoa que está desenvolvendo um SaaS, a pessoa que está desenvolvendo um negócio, ganhar dinheiro no início, ou seja, escalar a empresa, é a menor importância dentro das prioridades. A primeira prioridade, como eu disse, é encontrar uma oferta, encontrar um tipo do cliente e você conseguir ter um produto que encaixa nessa situação. E quanto que você deveria, digamos, cobrar nas situações ideais? Já falando um pouco mais de preço, até para mostrar para você um outro paradigma. Muitas das pessoas, elas entendem que o preço tem que ser um preço baixo, porque assim fica fácil de vender. Mas eu digo para você que é exatamente o contrário. Claro que eu não estou cobrando R$1 milhão de cada cliente, senão eu teria 4 milhões de reais, mas a gente está cobrando aqui R$500 de mensalidade. Ou seja, é uma mensalidade que não é aquela mensalidade de R$19,90 famosa de um SaaS, mas também não é uma mensalidade super cara que seria alguma coisa um pouco mais difícil. O nosso preço-alvo vai ser em torno de R$1.000 por mês, eu digo em torno, porque nós ainda estaremos trabalhando alguns planos, algumas situações, e iremos levar nessa situação de concierge com uma pessoa pagando pouco, até a hora que o meu sócio falar eu não aguento mais, deve acontecer com aproximadamente 50 clientes. E aí, nós então vamos pensar em algum plano, vamos pensar em conversar com esses clientes, mas veja, o que você teve é uma forma de validar a sua ideia sendo remunerado por isso. E como que você pode fazer caso você eventualmente não saiba programar? Bom, você pode validar essa ideia, que aliás,
foi até a forma que eu utilizei de validação com o próprio N8N. Você pode, por exemplo, como eu fiz aqui no Zcash, que é um sistema de gestão de fluxo de caixa via inteligência artificial, via WhatsApp, bastante simples para as pessoas que não entendem tanto ali de uso de aplicativo e tudo mais. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei até que esse vídeo foi inspirado no uso do WhatsApp da minha sogra. E quando você desenvolve isso daqui, que são caixinhas que arrasta e solta, você coloca a sua inteligência artificial, você faz todo esse processo, você meio que está fazendo um pouquinho do concierge. Então veja, você modela, você copia e cola um fluxo desse para cada cliente, você valida o que os clientes querem, para então você eventualmente construir algo um pouco mais elaborado, uma tela com um valor interessante. Qual que é o valor da mensalidade que você deveria cobrar? Tudo uma relação de custo-benefício. Como eu disse, os nossos fluxos aqui, que são hiper trabalhados, como esse, por exemplo, esse gerador de webinário, que tem 166 agentes, ele gera tudo para o cliente com uma perspectiva de retorno que, claro, vai depender do quanto que ele investiu, mas normalmente é de 3 a 8x do que ele investe em tráfego pago. Então, se ele investe, por exemplo, 1.000, no caso de um webinário, ou melhor, no caso de um lançamento meteórico, que ele é mais forte, mais intenso, ele vai investir 1.000 e vai retornar 5, 6, 7. Eu estou falando de uma verba até relativamente baixa. Então, quando a gente pensou o seguinte: bom, deveríamos cobrar eventualmente 10% do que esse cliente supostamente faturaria para ele ter essa percepção de 10 para 1. Foi uma aposta que está sendo acertada. Então, o nosso ticket mensal está numa média de R$ 500, para que esses clientes possam manter também essa recorrência, eles possam aprender, possam utilizar. E qual é a tecnologia que eu estou utilizando aqui, no caso, para o nosso sistema? É o Ruby on Rails. O Ruby on Rails é um sistema de programação convencional, com códigos e tudo mais, em que você vai programar via código. Então, você eventualmente tem aqui alguns códigos que você pode digitar. Claro que não é exatamente para todo mundo, mas você também não precisa nesse momento, se você não estiver faturando nada, se você estiver pensando apenas numa ideia, fazer um SaaS tão complexo quanto esse. Você pode começar com a técnica de concierge, vendendo um PDF, vendendo um fluxo de N8N, até chegar no seu site, no seu SaaS, naquilo que você quer. Nesse caso aqui do Copy Genius, eu tenho uma versão dele em N8N, que aliás, está até disponível no curso, em que eu também ensino mais sobre N8N. O link está aqui na descrição, beleza? Vou fazendo alguns building in publics, que para quem não sabe, esse termo é mostrar alguns números, mostrar o que está acontecendo dentro dos limites que a gente pode fazer, beleza? Um forte abraço, deixa os comentários aqui se você gostou, se você tem alguma ideia que você gostaria de testar, mas que eventualmente você pode estar até perdendo muito tempo, ou só pensando ou executando demais. Um forte abraço, tchau, tchau.